A gente fala sobre o cenário que está fazendo o combustível ficar muito mais caro no Brasil e no mundo. Apesar destas incertezas todas que nós listamos desde o início desta abertura de mercado, o mercado ainda espera que o Banco Central mantenha o ritmo de corte de Selic, 0,25 ponto percentual para a próxima reunião que acontece semana que vem. A editora da Broadcast, Renata Pedini, já está aqui conosco e traz essa avaliação dos investidores. Tivemos alguns lampejos de otimismo nestas últimas semanas. A galera chegou a apostar em meio ponto percentual, voltaram atrás. Vamos seguir com o regulamento debaixo do braço, Renata? Vamos seguir com muita cautela, Gabriel. Essa é a avaliação feita pelos economistas que participaram da pesquisa Projeções Broadcast sobre o Comitê de Política Monetária de abril, que ocorre na semana que vem. Então, para a maioria do mercado, o Banco Central deve manter o ritmo de redução da taxa básica de juros nesse processo de calibração da taxa do juro básico da economia em 0,25 ponto percentual. É uma pesquisa que foi conduzida aqui pelos repórteres Daniel Tosi, Gabriela Jucá e Letícia Correia e dá conta do seguinte resultado: 37 instituições ouvidas e para 33 o corte deve ser de 0,25 ponto percentual. Duas casas esperam uma redução maior, de meio ponto percentual, e duas esperam, olha só, manutenção dos juros. Mas para a maioria ainda há espaço para o Banco Central manter esse processo de calibração em baixa no juro básico, né? Outra informação importante dessa pesquisa é o final do ano. Houve uma mudança na percepção dos economistas. A mediana das estimativas para a taxa ao final de 2026 passou de 12,75% para 13% ao ano, o que, de novo, atesta a expectativa de um Banco Central mais conservador e mais cauteloso. O que é que está por trás desses resultados? Quais são as observações feitas? Seguinte, impasse na guerra entre Estados Unidos e Irã e o petróleo oscilando muito próximo da marca de US$ 100 o barril. Mais cedo a gente já viu, na sessão de hoje, ele buscar ali um valor acima de US$ 106, no caso do Brent, voltou um pouquinho, mas está muito próximo dessa marca, né, dos US$ 100. Então, é um fator de pressão na inflação. Segundo os economistas, o que vai ditar o ritmo daqui para frente é justamente o desenrolar dessa guerra, os próximos acontecimentos, negociações e, eventualmente, alguma acomodação. Essa acomodação é o que abriria um espaço para uma aceleração de passo do Banco Central. Mas a partir das medianas coletadas na pesquisa, a gente só veria uma aceleração em agosto. Em abril e junho, a mediana do mercado é 0,25 ponto percentual. Talvez em agosto o Banco Central pudesse acelerar o passo, de novo, a depender do conflito. Os economistas lembram aqui, Gabriel, que desde a última reunião do Copom em março, quando iniciou esse processo de corte da Selic, o cenário não mudou. Vou resgatar aqui uma fala do diretor de política, do diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Paulo Piketty. Ele, inclusive, disse que definitivamente as coisas não melhoraram. Então, baseado até nesse argumento, os economistas mantêm essa percepção de cautela do Banco Central. Seria um ajuste bem pequeno na próxima reunião. Um contraponto é o dólar, mas os economistas dizem que ele compensaria apenas marginalmente os preços em alta, porque a gente vê, no caso do dólar, um comportamento melhor, um viés de baixa, né, já está sendo negociado há alguns dias abaixo de R$ 5. Isso é bom para a inflação, mas tem a ver com o petróleo, com o fato de nós sermos exportadores, com melhora nos termos de troca, com diferencial de juros, mas, de novo, é pouco se a gente pensar na aceleração, no descolamento das expectativas de inflação. Lembrando que a pesquisa Focus, na última segunda-feira, mostrou uma taxa projetada para este ano saindo de 4,71% para 4,80%, né, Gabriel? Então, assim, um avanço, uma piora muito significativa das expectativas de inflação, daí mais uma justificativa para o Banco Central
conservador. Ontem mesmo, uma das casas participantes do mercado, Goldman Sachs, revisou a sua aposta, saiu de meio para 0,25 percentual e está citando não só as expectativas desancoradas, está falando de um ativismo fiscal do governo, então mais estímulos à economia, também de medidas no crédito que podem pesar, um balanço de riscos que está apontando mais para cima, no caso da inflação. Na última reunião, o Copom manteve o balanço de risco simétrico, mas os economistas desconfiam que pode apontar para cima, e um ambiente de incerteza muito elevada. Um dos economistas com os quais nós conversamos chama atenção para o tom do comunicado após a decisão. Vai ser bastante importante olhar o que é que o Banco Central vai eventualmente sinalizar ao provavelmente reduzir a Selic na semana que vem, Gabriel. Atenção total, é muito importante esta próxima reunião para identificar se o Banco Central consolidou o cenário, se não consolidou. O comunicado da reunião anterior era muito aberto, falando, não, vamos aguardar os efeitos. E aí, será que os diretores já estão convencidos de efeitos inflacionários? Atenção. Obrigado, Renata Pedini, por compartilhar conosco os resultados do Projeções Broadcast. Até uma próxima. Bom trabalho a você. Para você também. Valeu.